Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Semana Fisioterapeuta Gestor. Você não faz ideia do quanto é importante você estar aqui, do quanto é importante para mim, para a Lu e todo esse contexto de uma nova fisioterapia a partir de novos gestores e da capacidade de fisioterapeutas fazerem gestão nos seus negócios, nas suas carreiras. E se você acha que essa aula é só sobre precificação, você está extremamente enganado. Isso aqui que a gente vai falar hoje é sobre liberdade, é sobre futuro, é sobre como construir uma carreira que te respeita e que te dá um retorno, que te dá paz financeira e também profissional. E eu vou começar com uma pergunta muito direta para todo mundo que está aqui, que talvez ninguém tenha feito para você ou você nunca se fez. Se eu te perguntar hoje, quanto que custa o teu trabalho? Você sabe responder com segurança? Você travaria? Você se incomodaria? Qual seria a resposta? Se você quiser, você pode até comentar aí no chat, já para a gente iniciar, engajando todo mundo, batendo esse papo já, fazendo essa conversa. Vamos ser interativos, eu quero que vocês também participem do chat. Se você sentiu aquele desconforto, se você sentiu que, olha, não consegui responder, parabéns. É sinal que você está no lugar certo e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre esse contexto da gente ter segurança naquilo que a gente está fazendo, segurança e sabendo para que nós estamos atuando, o porquê, os motivos que a gente faz aquilo que a gente faz como fisioterapeuta. Aquilo está respondendo a quê? Por que que eu atendo tanto paciente? Por que eu acordo cedo todo dia para ir para o meu consultório, para a minha clínica, para atender o meu paciente no domicílio, para atender o meu paciente no hospital? Por que que eu faço isso? Qual que é o motivo disso? Eu estou lá com a pilha só indo e vindo, ou eu tenho um planejamento de carreira? É tudo isso que a gente vai discutir, né? E aí, gente, vamos começar fazendo interpretando o que que é o fisioterapeuta. A gente passa anos na faculdade sem praticamente ninguém dizer o que que o mercado de trabalho espera, né? E a realidade do que a gente aprende, de como a gente formata uma profissão, é totalmente diferente do mercado, né? A gente romantiza demais a fisioterapia durante a nossa formação. E a gente acaba entrando num lugar que o mercado ele é extremamente hostil. E não é só para fisioterapia, não é só para terapia ocupacional, não é só para enfermagem, medicina, é para todo mundo, né? Então esse evento, ele justamente vem com esse motivo de fazer essa transformação na cabeça dos fisioterapeutas, na cabeça dos profissionais que vão estar aqui com a gente hoje. Porque a ideia, gente, é a gente parar de pensar em só atender, 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 na figura do fisioterapeuta extremamente clínico, somente voltado ao paciente, e a gente começar também a pensar numa estrutura de negócio, numa capacidade de gerenciar negócio, da gente ter uma organização para abrir um consultório, para abrir uma clínica, para eu ir lá atender meu paciente no domicílio. Então, a ideia desse evento é a gente justamente fazer essa transformação. E aí, esse evento ele é dividido em três aulas. Hoje nós temos a aula um comigo, que nós vamos falar o preço da liberdade, por que que fisioterapeuta cobra mal e vive inseguro na sua carreira. Essa é a primeira aula. E assim, gente, é polêmica porque tem que ser polêmica mesmo. Se for para falar que está tudo certo e o ideal, eu não estaria aqui. A maioria daqui de vocês me conhecem há um tempo já, né? Eu já vi, inclusive, pela pesquisa. Quem não me conhece, eu gosto de trabalhar dessa forma, sendo pragmático. Se a gente ficar falando, romantizando que é ótimo a fisioterapia, que está ótimo na verdade, eu acho que a gente não vai sair do lugar, né? Então esse evento é para a gente parar de falar fisioterapia por amor para fisioterapia por dinheiro. Tem que ter amor, tem que ser fisioterapia com amor, com propósito, mas por dinheiro. Porque nós ficamos anos na faculdade não para fazer voluntariado, pode até fazer se quiser, mas a gente passou para ter uma profissão. E para ter uma profissão, a gente precisa ganhar dinheiro. Essa profissão ela precisa ser rentável, porque o que paga a escola do nosso filho, a compra do que a gente come, o carro que a gente anda, é a nossa profissão. Então, o primeiro ensinamento da noite hoje. Fisioterapia por dinheiro. É a nossa profissão. Tenha propósito naquilo que você faz, cuide do paciente da melhor forma possível. Só que a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Então, a primeira aula é
sobre o preço da liberdade, por que que a gente cobra mal e vive inseguro. A segunda aula amanhã, com a Luciana Bilitário, com a Lu, é sobre captação inteligente de clientes, né? Como atrair clientes, como atrair pacientes que valorizam o seu trabalho. E aí a gente já vai pensar num outro escopo. A ideia da gente pensar captação inteligente não é ficar falando, ai, o que que eu vou fazer? Eu vou atender todo mundo. Não, é você focar numa captação daqueles que queiram o seu trabalho, que queiram o seu estilo, que queiram a sua entrega, que queiram o seu valor e que analisam e percebem benefício a partir daquilo que você faz. E o terceiro é sobre carreira sustentável, essa terceira aula na quarta-feira é comigo, como construir um negócio e não uma prisão. E aí, se você tem seu consultório, sua clínica, se você está no atendimento domiciliar, se você está aí trocando plantão nos hospitais, você sabe que você se sente preso, você se sente numa prisão da escolha que você fez. E não é para todo mundo assim. Milhares de fisioterapeutas têm carreiras organizadas, têm carreiras sustentáveis. E por que que algumas pessoas têm e um monte não tem? Então, existe uma lógica para isso. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui nesses 3 dias durante toda a semana Fisioterapeuta Gestor. Se você está aí, já posta lá no Instagram, vai no History, tira a foto aí, posta no History, vai no material da aula lá no grupo de WhatsApp. Eu já mandei, nossa equipe, na verdade, mandou o material da aula 1. Esse material da aula 1, além do resumo da aula, tem atividades práticas para você participar, porque olha o nível de entrega do evento que a gente quer trazer. Não quer ficar só batendo papo. A gente quer que você faça alguma coisa. Então, assim, pegue lá o material, assista a aula hoje e vá escrevendo. Se conseguir, até imprime. Se não imprimir, pega uma folha de caderno e vai escrevendo. Eu vou falando aqui para vocês, vocês vão anotando. Depois tira a foto do resumo, posta lá no History, marca eu, marca Lubilitário, o negócio terapia, gestão fisioterapia, marca quem vocês quiserem. Porém, o importante é vocês estarem aqui no evento, assistirem às 3 aulas, para que a gente possa fechar um raciocínio do que é gestão e como você pode utilizar a gestão para melhorar a tua carreira profissional. Fechou? E antes de nós iniciarmos o conteúdo especificamente dessa aula, vocês sabem que a gente gosta todo evento, toda semana, a gente gosta de valorizar quem participa, os 3 dias. Então a gente faz um sorteio da nossa formação fisioterapeuta gestor. Esse evento é um evento que é prévio ao lançamento da próxima turma. Então fiquem tranquilos, o evento ele é muito abrangente, muito aprofundado. Depois a gente fala da formação, mas quem cumprir todos os desafios, nós vamos explicar, vai ser sorteado, né? Vai concorrer a uma vaga na formação fisioterapeuta gestor, com todos os bônus, enfim. Então, assim, um de vocês que está assistindo agora, que vai ver essa aula, vai participar do sorteio da formação que já formou milhares de fisioterapeutas gestores. E eu faço isso de verdade porque eu valorizo muito quem se dedica, né? Quem está ali se esforçando. Agora, nós estamos num momento em que você poderia estar descansando, você poderia estar fazendo outra coisa, você está pensando em gestão, você está pensando em mudar a tua mentalidade. Então, é dentro desse contexto de transformação de carreira que a gente quer estimular que fisioterapeutas tentem colocar o seu direcionamento, a sua visão de rotina. Então vamos lá, gente. Então quem participa e quem se dedica merece sempre ser reconhecido. Então, primeiro, você precisa assistir as 3 aulas para concorrer, as regras, né? Primeiro, você precisa assistir as 3 aulas. Assistiu as 3 aulas, cada aula tem um desafio. Então você vai fazer os desafios. A primeira aula, eu vou falar no final dessa aula o desafio. O desafio da segunda aula, a Lu vai falar amanhã. E vocês, na terceira aula, vai ser um outro desafio. E só poderá entrar nisso quem respondeu a pesquisa. Eu mandei lá um forms com a pesquisa. É só você ir lá ou no seu e-mail ou nos grupos de WhatsApp. Quem não entrou nos grupos de WhatsApp, entra. Lá no e-mail tem. Os grupos de WhatsApp, eles ajudam você a receber material, receber o link aqui do evento, enfim, receber informações relevantes dessa jornada que a gente vai ter nessa semana do fisioterapeuta gestor, tá bom? Então, vai lá, responde lá a pesquisa e participa em todos os dias, certo? E, gente, vamos lá, né? São 3 dias. 3 dias que podem, eu tenho certeza que nesses 3 dias nós vamos transformar a tua mentalidade e a gente vai te dar materiais práticos para você
melhorar a tua rotina como fisioterapeuta. Então, assim, não adianta reclamar, não adianta depois ir lá no meu Instagram, lá no meu History e falar que a profissão é difícil se você não cumpre, traz para você essa responsabilidade de fazer essa mudança também, tá? E aí, eu já quero entrar no nosso conteúdo falando da nossa pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa, centenas de fisioterapeutas responderam, são a pesquisa aqui que a gente fez no evento. Até agradeço quem respondeu, muito obrigado, é muito legal porque a gente faz um evento direcionado para vocês. Então vamos lá, ó. Você está aqui, né? Deixa eu te falar, né, que você não está por acaso, né? Você não está na Semana Fisioterapeuta Gestor por acaso. E eu vou te provar com dados, dados que vocês lá na pesquisa responderam. Nosso time ele fez uma pesquisa, né? Essa pesquisa ele foi baseado em quem se inscreveu no evento. Nós tivemos milhares de fisioterapeutas que se inscreveram. E aí eu coloquei assim: primeiro eu perguntei o que que vocês querem aprender? O que que mais querem aprender? Olha só que curioso. E provavelmente está conectado com você. Primeiro, precificar corretamente o atendimento, organizar as finanças, atrair pacientes que valorizam o seu trabalho, e muitos colocaram que quer estruturar a minha clínica, o meu consultório, que quer sair do improviso. Olha só que curioso, isso deixa claro que, assim, o que nós estamos falando, gente, não é de técnica. O que está faltando para o fisioterapeuta não é a clínica, não é saber cuidar do paciente. O que está travando é a gestão, é a estratégia, é olhar para o seu trabalho como um negócio. E quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando? Segunda pesquisa. Primeiro, insegurança financeira. Segunda, dificuldade de crescer financeiramente. Terceiro, falta de valorização do serviço. E quarto, falta de organização. E tem mais. Tem mais. Quando eu perguntei se você pudesse resolver um único problema nos próximos 30 dias, depois desse evento, qual que seria? Assim, gente, as respostas elas foram diretas. Primeiro, ter estabilidade financeira. Segundo, aprender a precificar. Terceiro, fidelizar paciente. E quarto, ter uma remuneração justa pelo que eu entrego. Ou seja, tá todo mundo na mesma direção. Precificando errado, não sabendo fidelizar paciente, aí você fica assim, tem mês que você tem mês que você não tem, que você não tem um processo organizado de organizar funil, jornada do cliente. E amanhã tem uma aula que vai falar disso. Então, veja, hoje nós vamos falar de por que que o fisioterapeuta cobra mal. Amanhã nós vamos falar sobre captação de paciente. E na quarta-feira nós vamos falar sobre desenvolvimento de carreira. Tudo isso aqui, nos próximos 30 dias, é o que você quer resolver. Então esse evento ele é pensado a partir da necessidade dos fisioterapeutas. Não é pensado à nossa cabeça. Óbvio que a gente tem uma ideia. Mas lá a gente é sensível às demandas claras, certo? E assim, aí vamos lá na pesquisa ainda. Quando a gente cruza a faixa de renda, ou seja, quanto ganha, com o modelo de trabalho, ficou muito claro que a maioria dos profissionais que atendem no modelo domiciliar ou hospitalar estão nas faixas de renda mais baixo. Ou seja, segundo a nossa pesquisa, quem está na domiciliar e quem está na hospitalar está ganhando menos. Enquanto isso, quem possui consultório ou clínica, e aí de forma estruturada, é quem mais aparece nas faixas acima de 10 mil. Ou seja, existe uma tendência de que, se você tiver a sua clínica e seu consultório, você pode ganhar acima de 10 mil, você está na faixa maior. A nossa pesquisa foi acima de 10 mil, era o último pilar, patamar, né, de ganhos. Então, assim, isso não é coincidência. Não é, né? O que a gente está falando é gestão. Quem tem uma clínica e um consultório tem que minimamente saber de gestão. E se você tem uma clínica e um consultório e não está satisfeito com o que você ganha, é porque está na hora de você sair da ancoragem que você está, enquanto gestor, né? Então, assim, a gente está falando de modelagem de negócio, de modelo de negócio, de gestão, de crescimento. E aí aqui vai o ponto mais importante da pesquisa. Você quer sair do ciclo de insegurança, de dependência de plantão, de incerteza do mês seguinte, você precisa fazer exatamente o que quem mais fez, o que quem cresceu fez. A primeira coisa, organizar. A segunda, estruturar. O terceiro, aprender a precificar. Quarto, montar processo de captação de cliente. E cinco, entender que o fisioterapia ou fisioterapeuta não é só técnica. É gestão. Ai, Rafael, mas eu não tenho minha clínica. Quando eu for ter minha clínica, eu aprendo gestão. O fisioterapeuta ele é gestor por natureza.
Você vai atender teu paciente, você faz uma avaliação, hipótese diagnóstica, proposta terapêutica, executa o plano terapêutico e dá alta. Isso é gestão da relação de cuidado. O que eu estou te dizendo hoje é que você precisa fazer gestão de carreira. Não adianta você abrir teu consultório e torcer para alguém cair na frente lá, torcer o pé e você atender o cara, né? Não adianta você ir para o Instagram e ficar fazendo dancinha achando que isso vai trazer cliente para você. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu tenho todo um modelo estratégico de comunicação, né? Não fico fazendo, você nunca vai ver no meu Instagram, por exemplo, eu na praia, eu tomando uma cerveja. Jamais, porque o meu modelo estratégico não é esse. Só que eu também não preciso ter um nível de exposição diferente do que eu sou. Então, assim, é só você olhar lá. Então, você precisa entender que existem estratégias para além da técnica. Ser um bom fisioterapeuta e cuidar bem do paciente é obrigação, não é diferencial. É obrigação. Diferencial é você saber captar, é você saber fidelizar, é você agregar valores para além do atendimento fisioterapêutico. E a gente precisa parar de ser visto como preço. Fisioterapia, o fisioterapeuta, ele não é um produto de prateleira, ele é um serviço. Portanto, o paciente ele precisa vir até nós pelos nossos diferenciais competitivos, não pelo preço, né? Mas enfim, nós vamos falar mais sobre isso. E é exatamente por isso, inclusive, que a semana existe. A Semana Fisioterapeuta Gestor, ele não é um evento sobre sonho. Ah, eu vou fazer a Semana Fisioterapeuta Gestor e vou ser um excelente. Não, isso aqui é sobre realidade, é passo a passo, é disciplina, é rotina. É sobre você aprender a construir uma carreira que te dá liberdade, que te dá segurança, que te dá renda e crescimento. Nossa, o Rafael tá falando de renda, de dinheiro. Tô, porque a gente não vai crescer se a gente não pensar no dinheiro, na renda. E a gente não está falando aqui, gente, de ser nesse selvagerismo que tem de mercado, não é isso. Só que eu nunca vou aceitar que o fisioterapeuta ele não seja valorizado, não seja reconhecido. Só que se nós não fizermos o nosso autorreconhecimento, se a gente não se valorizar, como que nós estamos esperando que o paciente valorize? Como que nós estamos esperando que o serviço público, o serviço privado valorize? Nós temos que nos valorizar. E se você cobra um preço que você julga que não paga o seu valor, você está errado. Você está aceitando proposta que não condiz com os seus princípios. Então está na hora de você mudar e esse evento é o evento que vai fazer você mudar a sua cabeça e que vai te dar ferramentas e que vai te instrumentalizar para você chegar nessa transformação, tá? Então eu te convido, fica comigo até o final. Porque, assim, o que você vai ver aqui, de verdade, eu espero que seja a virada de chave aí da tua carreira, certo? Então, nós vamos iniciar aí o nosso conteúdo e, e dizendo aí para vocês que a primeira, o primeiro ponto que a gente vai discutir hoje é, é o preço da liberdade, do fisioterapeuta. E você pode dizer assim, nossa, mas está muito polêmico isso, o Rafael tá muito firme. É nessa firmeza que nós temos que trabalhar. A gente não pode aceitar menos do que a gente merece. Por quê? Isso tem um preço. E qual é o preço? Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é o ciclo da autossabotagem financeira. Ai, Rafael, mas o que que é isso? Vamos lá. Como que é esse ciclo? A maioria dos fisioterapeutas, eles vivem dentro de um ciclo, né, que eu chamo de autossabotagem financeira. O que que é? Você cobra barato para não perder paciente e acaba trabalhando muito para compensar. É ou não é assim? Comenta aí no chat. Você cobra barato para atender, para não perder paciente, e aí você tem que ficar trabalhando o dia inteiro, às vezes sábado e domingo, fazendo esses plantões para compensar. Certo? Qual que é o resultado? Um, fica esgotado, não tem tempo, sem energia, e no final do mês o dinheiro não fecha. E sabe o que que você faz? Você continua cobrando barato, porque você acha que não vale. Gente, isso é autossabotagem, pô. A gente achar que a gente não vale nada, ou que a gente não vale mais do que a gente está ganhando. A gente passa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos estudando, faz cursos,
né? Aprende a cuidar do paciente, resolve dor do paciente, gente. Olha o tanto de problema que a gente resolve e a gente fica cobrando barato por isso. Às vezes a gente nem corrige o preço do atendimento e o Brasil é um país inflacionário que o poder de compra ele vai diminuindo a todo instante e a gente está cobrando o mesmo preço de sempre. Então, assim, quando você acha que você não vale mais, você aceita a proposta de R$ 30. E isso é um ciclo, gente. Nós estamos num ciclo vicioso de sabotagem. Então tá na hora da gente sair. Então, como que. Aí, para a gente até ser um pouco pragmático aqui no evento, eu sempre falo assim, Lu, nós vamos falar o que é e como deve ser. Porque chegar aqui e falar assim, olha, o ideal é isso aqui. Isso é fácil fazer. Isso aí, ai, o ideal da gente chegar e fazer ser da fisioterapia, o fisioterapeuta tem que cobrar R$ 200. Isso é fácil chegar aqui e falar. Tem que seguir o referencial, tem que, não sei, pegar tal referência. Isso é fácil. O difícil é a gente entender a realidade. Então, como que é a rotina da maioria dos fisioterapeutas? Primeira, cobra olhando o preço do colega. A gente define o nosso preço exclusivamente com base na comparação. Meu colega cobra 40, eu vou cobrar 35. E como que deve ser, gente? O preço ele precisa ser baseado numa estrutura de custos, numa estrutura de custo com base em metas e o valor que você entrega. É incrível como a gente fica se comparando, gente. Fica comparando o preço. E isso não dá em lugar nenhum, porque o trabalho que você entrega é diferente do seu colega. Nenhum fisioterapeuta é igual. Então, por que que os nossos preços eles são definidos a partir de uma comparação do que o outro está fazendo? Próximo, cobrar atendimento, sessão, consulta avulsa. Isso aqui, eu não gosto de pensar nessa lógica de cobrar ou vender atendimento avulso. Sabe por quê? Com exceções, raras exceções, o fisioterapeuta ele precisa trabalhar com planos de tratamento, né? Por quê? Vamos lá. O paciente chega para você. Você vai atender ele uma vez só? Não. Por que que você está então falando o preço do seu atendimento ao invés do tratamento dele? Né? Então eu tenho lá, eu vou para a lógica de prática bem evidenciada. Quando eu tenho uma prática bem evidenciada, eu tenho um desfecho clínico mais controlado quando eu estou abstrato. Né? Então eu tenho controle com base na ciência de como aquele tratamento ele deve ser feito. Então, eu posso estruturar planos de tratamento com base no problema do meu cliente, do meu paciente. Meu paciente ele tem um trauma, eu já sei o que que eu vou fazer. O meu paciente ele é neurológico, eu tenho um programa terapêutico para aquilo. Existem protocolos, e o protocolo não é para engessar, protocolo é para dar direcionamento, é diferente. Então, por que que eu estou cobrando um atendimento? Se eu tenho um paciente, uma pessoa idosa, que precisa de acompanhamento constante para prevenir uma queda, porque se ele cair, ele vai para o hospital fazer uma cirurgia de colo de fêmur e o risco dele pegar uma infecção é alta. Por que que eu vou oferecer para esse paciente uma consulta, ao invés de oferecer um plano de tratamento, um plano de acompanhamento, um plano de transformação? Gente, é isso. A gente, no final das contas, a gente transforma. A gente resolve problema. Então, como que a gente está vendendo coisa avulsa, né? Consulta, atendimento? A gente precisa pensar em planos de atendimento, né? Ah, eu tenho um estúdio de Pilates. O estúdio de Pilates performa melhor nisso, né? Quem tem estúdio de Pilates. Mas eu tenho um estúdio de Pilates. Você vai cobrar o quê? A pessoa vai ali para prevenir algo, para melhorar a sua condição física. Você vai fazer isso em um mês? Não. Você tem uma jornada com o cliente. Então é preciso fazer um plano de tratamento para ele. Ah, eu tenho dor nas costas, eu trabalho, tenho dor nas costas. Não vai resolver em um, dois atendimentos.
Então foca nisso, gente. Vocês precisam performar melhor vendendo não só o atendimento à consulta à sessão. Tem que focar nos planos de tratamento, né? Só isso, só essa abordagem já valeu a aula hoje, né? Outro ponto, como que é? A gente dá desconto sem ninguém pedir. É o medo, né, de perder o paciente. É o medo do paciente não fechar. Ah, e o paciente falou que no plano de saúde ele não precisa pagar, então eu tenho que fazer um precinho bem baixo para ele pagar. Ou ele chega na porta do meu consultório e já vem com o preço do outro, né? Como que a gente precisa ser? Como que deve ser a nossa estratégia? A gente precisa, quando a gente é questionado sobre o nosso preço, a gente tem que quebrar a objeção do cara. A gente precisa defender o preço com segurança, porque a gente sabe que o nosso é justo, é estratégico para a linha de cuidado que ele quer. Ah, meu paciente tem tal problema. Ok. Quando ele falou assim, ah, está muito caro. Por que que está caro? Ah, porque o outro cobra mais barato. É uma objeção. Como que você quebra essa objeção? Você tem que ter uma estratégia de quebra de objeção. Isso é importante a gente pensar, né? Normalmente, o que que a gente faz? A gente cede já no primeiro embate, porque a gente não faz gestão. E aí, gente, venda, nós temos que parar de achar que venda é aquele cara que sai com a maletinha e sai vendendo de porta em porta. Esse slide ele tá bonito porque eu quero vender uma exposição de conteúdo para vocês. Eu vim aqui, se eu tivesse aqui sem camisa, de regata, vocês iam falar assim, pô, olha como o cara dá aula, por quê? Eu preciso vender uma imagem. Você toma banho, sai da sua casa, põe teu jalequinho, porque você quer vender uma imagem. Tudo é venda. Então parem de achar que vocês não têm que vender. Quem vende consegue quebrar mais objeções. Você será um bom vendedor a partir do momento que você tem a capacidade de quebrar objeção. Se você não quiser quebrar objeção, você vai continuar ganhando pouco. O paciente ele precisa entender por que que você é bom. Ninguém quer chegar e ficar pagando o valor mais caro. Ninguém quer. Isso é ilusão. As pessoas precisam entender por que que elas vão pagar aquele preço, certo? Qual que é o ponto 2 agora? A gente falou do ciclo de autossabotagem financeira. O ponto 2 é por que cobrar barato mantém você estagnado? Por que que você está parado no tempo porque você cobra barato? Então, assim, o que que acontece? São três motivos claros, gente. Primeiro, você atrai paciente que só quer preço. Quando você cobra barato, você só atrai paciente que quer preço e não transformação e não solução. E aí, o que que acontece? Você não consegue investir em você. Se você tem clínica, você não investe na clínica. Se estourar um cano, você fica desesperado. Você tenta até arrumar. O que eu mais vejo é fisioterapeuta tentando arrumar maca, vem trocando fio de equipamento para ver se consegue resolver. Tem gente reutilizando material, uma pena, inclusive. Se coloca em risco. Você não consegue fazer curso porque você não tem dinheiro. Você não consegue ir para um congresso porque você não tem dinheiro. Você só cobra barato. Você tem que ficar fazendo conta de mais e menos, torcendo lá para você entrar no aplicativo do seu celular e a conta não está no vermelho. Então, assim, você não consegue investir no seu negócio, né? Você tá atendendo na domiciliar, você reza para o carro não quebrar, porque você não tem um capital de reserva para, se ele quebrar, você ir lá e consertar. Se quebrar, você tem que ir de ônibus, né? E aí você entra no ciclo, né? Pega lá o mecânico mais barato, que você não confia, que vai te entregar, vai demorar para te entregar. E aí sua vida vira um caos. E o pior, quando você cobra barato, você valida na sua cabeça que fisioterapia vale pouco. E isso vira verdade. O que eu mais vejo é um monte de grupo de WhatsApp do pessoal reclamando pra caramba da fisioterapia. Falando que fisioterapia é ruim, falando que fisioterapeuta ganha pouco, etc. E aí eu olho para um outro prisma e vejo vários fisioterapeutas, milhares de fisioterapeutas com sucesso profissional, com família constituída, com negócio constituído, pensando na gestão, gerando emprego e renda. São 49 mil empresas de fisioterapia no Brasil.
Empresas, fora os consultórios que são autônomos. Quer dizer que esses 49 mil ganham pouco. É a maior mentira. Só que sabe o que acontece? Quando você fica num grupo desse, quando você fica num ambiente desse, quando sua cabeça fica validando que você vale pouco, você não consegue sair desse ciclo, você fica viciado nisso. Você fica viciado em reclamar, você fica viciado em terceirizar a culpa da tua falha, da tua falta de habilidade e competência para gerenciar a própria carreira. Então, assim, gente, a gente tem que tirar essas amarras, aquilo que coloca a gente para baixo. Pensa aí você, qual foi a última vez que você fez uma análise do teu negócio? Quantas vezes você corrigiu o preço do seu atendimento? Você tem contrato falando que o preço do atendimento ele vai ser corrigido lá para frente para o seu paciente? Ou você chega do nada para o seu paciente e fala? Aí o paciente vem e me fecha a consulta por R$ 100, daqui a pouco eu vou aumentar para 110, sem nunca ter falado para ele num instrumento que vai aumentar. E se você valida na sua cabeça que você vale pouco, isso vai virando uma verdade para você, né? Então, assim, é a gente pegar a nossa pesquisa, qual que é a diferença de quem ganha pouco e de quem ganha muito? Então, gente, esse evento é para isso, é para fazer essa reflexão, é para trazer transformação. E eu quero que vocês saiam, eu quero que vocês estejam agora anotando de cabeça quente, pensando assim, amanhã é um novo dia, e é um novo dia. Só que pode ser um novo dia para você fazer a mesma coisa, ou pode ser um novo dia para você rever a aula, rever as suas anotações e buscar transformação, né? E como que é a rotina de um fisioterapeuta que cobra barato? Primeiro, ele aceita qualquer horário que sobra. Das 7 da manhã, 21 da noite, lá 9 horas da noite, horário quebrado, ele não tá nem aí. Ele deixa de um sábado e domingo ali, um churrasco, eu vou atender o paciente. Não é assim? Não é assim para vocês? Sobra um horário, tem um paciente, vocês não querem ir? Como que deve ser, gente? Criar uma agenda inteligente. A gente tem que trabalhar em horários planejados, com qualidade e foco. Às vezes, vão surgir oportunidades boas e a gente tem que abraçar. Não estou falando que a gente tem que travar a agenda, não é isso, mas tem que ser inteligente. Gente, a nossa profissão, ela serve para melhorar a nossa vida, não para fazer a gente perder a festa da escola do nosso filho, não é para a gente perder o churrasco da nossa família, não é para deixar de ir no cinema com a esposa, com o esposo, não é para deixar de ver os amigos. A gente não foi feito para isso. A gente precisa utilizar a gestão para instrumentalizar a nossa rotina e a gente ganhar mais e melhor sendo inteligente. Não é trabalhar pouco, gente. Se alguém falar para vocês que você trabalha pouco para ganhar mais dinheiro, isso é para poucas pessoas. O mundo real, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Só que você pode ser inteligente, ao invés de só ficar fazendo repeteco. Outro exemplo, o que que a gente faz? A gente vive dizendo sim para todo mundo para não perder paciente. Você está atendendo lá a Dona Maria, lá no. Dona Maria é o nome da minha avó, então está com sentido utilizar. Você está trabalhando lá para Dona Maria, na casa dela, aí vem o irmão dela. Você pode me atender aqui? Você pode fazer um precinho camarada para mim, tal, tal, tal? Aí você vai lá, faz um precinho, faz a consulta de graça, porque você, pô, Dona Maria, faz o bolinho lá para mim, faz o cafezinho. Tem critério, né? O seu paciente está educado sobre a sua disponibilidade? Eu dei o exemplo do cafezinho aqui. Vamos fazer uma conta comigo, gente. Se você atende a cada 1 hora e meia, você consegue chegar, atender e sair o paciente, certo? Se você trabalha 9 horas ali durante o dia, e você tem então uma agenda, a cada 3 horas você tem dois pacientes. Então você tem ali dois, 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 6 pacientes, certo? Mais ou menos? Espero que eu tenha acertado a conta. Se você vai 1 hora e meia para chegar no paciente, para ir até o paciente, para atender e sair ele. Tome cuidado com os cafezinhos, com os almoços na casa do paciente. Isso pode estar tirando tempo da sua agenda. Cuidado. Eu sei que às vezes é afetuoso e etc., mas eu não estou falando para você, inclusive, tirar.
o cafezinho, o bolinho do seu paciente. Só para você ter critério para aceitar isso. Até porque isso está envolvido nos valores, valores não preço, valores de princípio e de sensação do paciente sobre o seu trabalho. Então, cuidado. Ponto 3. E aí, já puxando o que a gente falou aqui. Diferença entre preço, valor e percepção. Aí, isso aqui é o pulo do gato para ganhar melhor. Então, primeira coisa, o valor é o que você entrega e percepção é o que o paciente, o que o cliente, ele vê sobre o valor que você entregou. Então, isso aqui, gente, vocês precisam notar, gravar. O paciente ele não compra teu preço, ele compra a percepção que ele tem do seu valor. Nossa, Rafael, não entendi nada. Vamos lá. O paciente, ele quer comprar a solução do problema dele. E para ele comprar a solução do problema dele, ele precisa entender que você é uma autoridade para isso, que você tem valor dentro dessa relação, para que ele possa ir lá e tolerar pagar o preço que você cobra. Então, assim, pensa no seu dia a dia. Quem tem, por exemplo, um iPhone, não vai para um outro tipo de celular. Fica lá no iPhone porque vê valor naquilo. Quem gosta, por exemplo, de carro novo, troca constantemente o carro porque vê valor naquilo. E é importante, gente, se preço baixo fosse determinante de aquisição das coisas, ninguém teria varanda gourmet, carro de luxo, ninguém faria viagem para fora, enfim, ninguém queria roupa bonita, cara. É simples. Só que para a gente tolerar pagar o preço, a gente precisa ver benefício. Essa é a sacada. Qual que é o nosso grande problema? O fisioterapeuta, ele acha que ele precisa atender todo mundo do mesmo jeito, com o mesmo modelo, sem pensar que cada paciente enxerga valor de forma diferente, que cada segmento de mercado, que cada tipo de persona. Não tem jeito, gente. Se você quer cobrar 200, 300, R$ 1.000 no seu atendimento, você vai ter que ter uma estrutura baseada nesse preço. Não adianta você querer cobrar R$ 1.000 no seu atendimento e você faz o café, deixa na cafeteira, aquela cafeteira que tem uma bolha que esfria o café rapidinho, e achar que o paciente que paga R$ 1.000 vai tomar aquele café. Você vai ter que ter aquelas cafeteiras bonitonas da Nespresso lá, aquelas coisas lá que tem lá. Eu prefiro o cafezinho passado na hora, inclusive. Então vocês têm que analisar. O preço de vocês vai ser determinado a partir também do valor, da percepção que o paciente tem de benefício com vocês. Outro exemplo, se a gente fica se apresentando como faz tudo, atende todo mundo do mesmo jeito, sem clareza de qual o perfil, né, que o paciente ele tem e ele vai desenvolver os valores dele. Como que a gente precisa fazer? Primeiro, criar modelo e proposta diferente para perfil diferente. Atendimento personalizado quando precisa ser personalizado, por exemplo. E aí vai na dinâmica de valores. Cada um tem um valor diferente, gente. Cada pessoa tem um valor diferente. Cada pessoa tem um valor diferente, né? Tem gente que gosta de pagar para pintar unha. Tem gente que não gosta de pagar para pintar unha, então eu mesmo faço. Não é assim? Tem gente que paga 1 milhão num carro. Tem gente que não gosta de carro. Tem gente que quer andar de Uber. Por quê? Para cada um tem um valor diferente. Então, a partir do valor, a partir da sensação de benefício, a partir da minha percepção, eu tolero pagar mais por isso. Certo? O que a gente faz como rotina? A gente tem um Instagram bagunçado, sem clareza, que não comunica o que a gente transforma no paciente. A gente fica lá, pega o Instagram, vocês devem ter feito isso já. Aí tem o Instagram lá do Rafael Ferres, aí tem o outro, Rafael Ferres Físio. Aí no Rafael Ferres Físio, eu posto uma vez por mês, achando que aquilo vai me trazer paciente. E no meu, é só balada, é só foto de festa e etc. Eu não falo que eu transformo. Eu só mostro eu.
Eu não estou fazendo transformação do paciente. Como que deve ser, gente? A gente precisa mostrar autoridade, a gente precisa demonstrar diferenciação e transformação. Os Instagrams que vocês seguem de profissionais que vocês não conhecem, vai, pessoalmente, que não foi um aluno de escola de vocês, de faculdade, que não é um profissional que trabalha com vocês, vocês seguem eles por quê? Porque eles têm autoridade, porque eles demonstram transformação e vocês estão aprendendo, vocês estão querendo acompanhar aquilo. Então, nós, no nossa rede social, no nosso Instagram, enfim, a gente precisa fazer com que os pacientes entendam que você é a escolha certa. O seu possível cliente, ele vai comprar com você se ele entender que você é a escolha certa para ele. E para isso ele tem que entender que você é uma autoridade, que você faz a transformação. E aí eu fiz aqui um comparativo importante para vocês entenderem a diferença entre preço e percepção. Imagine o seguinte, gente. Imagine que na sua clínica você tem uma pessoa idosa e um atleta amador pós-trauma. Ele fez lá uma cirurgia. Como que é a pessoa idosa? Para ela, segurança, para ela, valor é a expansão da rede de relacionamento. Uma pessoa idosa, ela vai para a fisioterapia não só por conta do fisioterapeuta ou dos exercícios e tudo que ela vai fazer. Ela vai porque ela quer encontrar o amigo, ela quer encontrar o grupo que faz a fisioterapia, ela quer a terapia em grupo, porque tem um fenômeno, quanto mais velha a gente vai ficando, menos pessoas circulam o nosso bolo de aniversário, porque as pessoas elas vão migrando ou de fato vão morrendo. Conforme a gente envelhece, a gente precisa expandir a nossa rede de relacionamento. É por isso que o nosso idoso, ele não falta na fisioterapia, ele não falta no grupo, porque para ele conexão e expansão da rede de relacionamento é um valor importante. E isso aqui eu puxo a orelha já de um monte de gente. Vocês ficam achando que grupo é para reduzir o preço do atendimento. Não façam isso. Grupo é para melhorar a experiência do cliente que quer terapia em grupo. Então a pessoa idosa tem esse perfil. Já o amador que fez uma cirurgia, ele não quer fazer terapia em grupo, ele quer personalização, porque ele está inseguro, gente. Ele operou, ele está com uma cicatriz, ele não consegue mexer o joelho, qualquer coisa, a coluna. Então ele quer o máximo de atenção, ele quer um tratamento individualizado. E nós estamos lá colocando pós-trauma para fazer grupo. Ou a gente não está dando a devida atenção, estamos atendendo vários ao mesmo tempo. Vocês acham que de fato esse cara vai pagar mais? Ele vai ficar ali se for a única opção dele. Se ele puder pagar por uma coisa diferente, ele vai pagar. Porque para ele a percepção de benefício é gerar segurança através da personalização, do tratamento individualizado. Ao passo que o outro grupo, da pessoa idosa, não é isso. Vai fazer o grupo lá circular, vai conversar, vai bater papo. Então, assim, por que que eu estou falando isso para vocês? Se você atende um atleta amador pós-trauma, você tem que direcionar para personalização. Você atende pessoa idosa, você tem que personalizar para a criação de grupos estratégicos na linha de cuidado. É simples, gente. Só que a gente precisa fazer, né? E a gente não faz. A gente quer atender todo mundo igual. Quer fazer, porque não, ele vem por conta de mim. Não vem, gente. Ele vem porque ele encontra valor onde você está. Então você tem que melhorar essa perspectiva e expectativa do seu cliente, certo? E qual que é o ponto 4? A precificação ela é o pilar da liberdade. Então a gente falou de liberdade hoje, né? Então vamos fechar aí com esse ciclo de precificação. Então, como que é a rotina do fisioterapeuta? A gente pega, né? A gente tem ali já essa lógica do Instagram, né? Que a gente já falou, mas o ponto crucial dessa lógica do fisioterapeuta é que a maioria do fisioterapeuta ele acha que precificar é olhar o quanto o colega cobra, quanto a outra clínica cobra, que está na mesma rua. Ou simplesmente ele chuta um número que ele acha justo. Ah, eu vou cobrar R$ 50. Ah, eu vou cobrar R$ 100. Ah, na minha cidade cobra tanto.
Isso aí é péssimo. Falando em cidade, coloca aí no chat, que cidade que vocês estão? Vamos já até melhorar a interação. Coloca a cidade que vocês estão, o estado. Tem gente que eu sei que tem gente que é do interior de São Paulo, é em São Paulo, tem gente que é da Bahia por causa da Lu também. Enfim, vamos colocar aí. Eu quero ver de onde vocês são. Então, assim, a gente precisa parar de ficar fazendo essas comparações ou chutes. Precificar tem método, precificar tem cálculo. E tem uma fórmula muito simples que todo fisioterapeuta ele deveria aprender na faculdade. A faculdade nunca vai ensinar gestão para a gente do jeito que o mercado ensina, né? Então é importante a gente acompanhar o mercado. E precificar não é só jogar um número, gente. Precificar é definir como você quer viver. Nossa, Rafael, mas é exagerado isso. Não é. Se você precificar seu atendimento, o seu trabalho em R$ 30, você vai conviver com as decisões desses R$ 30. Se você trabalhar para precificar a 100, 200, 300, R$ 1.000, você vai ter a consequência da vida de ter feito isso. É simples, né? Então, eu te recomendo que você caminhe dentro dessa linha de precificação. E como que eu faço isso? Então, vamos lá. Fórmula simples, gente. Fórmula simples está lá no material da aula, essa fórmula. Está lá no material da aula. Então, vocês podem, lá o resumo da aula tem isso daí. Lá no grupo de WhatsApp a gente já mandou o resumo. Vamos lá. Então, valor do atendimento, o valor do atendimento está representado pelo VA. Então, aqui é a nossa fórmula. VA é igual a RM mais CF mais CV dividido pelo MA. Então, o que que é um VA? Valor de atendimento, que é igual a remuneração mensal desejado, o quanto você quer ganhar, mais os seus custos fixos, mais os seus custos variáveis, dividido pela média de atendimento. Custo fixo são contas que tendem a não sofrer a alteração, por exemplo, aluguel. Custo variável são aquelas que vão variar conforme a quantidade de atendimento, por exemplo, gasolina, insumos, equipamentos de proteção, enfim. A média de atendimentos, isso aqui é um ponto de atenção. A maioria dos fisioterapeutas, quando usam essa fórmula, colocam a quantidade de paciente, não é a quantidade de paciente. É a média de atendimentos que você faz, porque deve ser calculada de acordo com o número de atendimentos efetivados, né? Então, assim, tem paciente que se atende 2 vezes, tem paciente que se atende três. Então, você vai ter que fechar o mês ali e analisar quantos atendimentos você fez naquele intervalo do mês, tá? E a remuneração desejada é o quanto que você quer ganhar naquele período. Eu sempre sugiro vocês fecharem isso no mês. Então, pega o custo fixo mensal, custo variável mensal, remuneração desejada mensal e média de atendimentos mensais, certo? E aí, aqui, vocês vão ter tranquilidade de fechar esse atendimento. Deixa eu dar um stop share aqui para a gente voltar. Então, gente, vocês viram que nessa aula a gente falou bastante desse contexto do preço mesmo da liberdade do fisioterapeuta, e que, de fato, a precificação correta ela é um caminho crucial para definir como que vai ser a sua vida profissional, como vai ser a sua rotina profissional. E a gente, sim, realmente quer que você se debruce nesse material que a gente deu hoje, somado aí a essa estratégia da fórmula. Acho que você pode já pensar em rabiscar aí, em calcular através da fórmula. Então a gente está finalizando essa primeira aula, mas antes, né, eu quero que você fixe mesmo o que você aprendeu hoje. Então, a gente vai fazer o primeiro desafio, né? E esse primeiro desafio ele vai estar definido da seguinte forma: você vai lá no meu Instagram, @Rafael Ferres, Rafael com PH, eu vou deixar aí no chat, a nossa equipe, na verdade, vai deixar. Então, assim, você vai até lá o meu Instagram e lá já tem um post falando sobre a aula. Eu quero saber o seguinte: você vai comentar lá qual foi o seu maior insight da aula de hoje? Qual que foi o negócio que você falou assim, putz, isso aqui eu aprendi e foi excelente. E não é só comentar, gente, é registrar a sua virada de chave, aquilo que mais te fez refletir e entender o que você precisa mudar na tua carreira. E aí, também, um recado, baixa lá o material no grupo de WhatsApp,
vai ter o resumo da aula, vai ter a fórmula, vai ter as atividades, enfim, para você ir preenchendo. Então, assim, preencha, pega papel, caneta, sabe? Gente, uma coisa importante: gestão não é teoria, gestão é prática. Se você ficar só ouvindo, ouvindo, ouvindo e não praticar, é mais complicado você conseguir chegar nesse ponto, tá? Então, e lembrando, hein? Vocês têm que ir lá fazer o desafio de hoje, que é comentar no meu Instagram, no post, e ter já preenchido a pesquisa. Somente quem concluiu o desafio da semana vai estar apto para o sorteio, né? Então, assim, depois não adianta falar. Se de repente é sorteado, o sorteio a gente faz, vai conferir se comentou ou não, não comentou, vai perder a vaga, tá bom? Então, assim, gente, acho que vocês, né, agora você entendeu qual que é o impacto de precificação e da mentalidade financeira. E eu te espero na aula 2, a aula com a Lu, a aula que vai falar sobre uma captação estratégica de pacientes. E a gente vai fazer mais um ponto de transformação, que é essa análise de como construir um processo de trabalho que de fato capte paciente e você consiga resolver esse problema de captação e de geração de receita aí no seu consultório. Então amanhã, aqui no YouTube, às 27, eu te espero com a Luciana para a gente fazer a aula 2 da Semana Fisioterapeuta Gestor. Posta lá no History também, marca a gente, fala o que vocês estão achando do evento, comenta aqui no YouTube também e tamo junto. Vamos fazer essa transformação, vamos transformar fisioterapeutas em fisioterapeutas gestores. Beijo e até amanhã.